E aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom com você? Tudo ótimo, cara. E você? Tô bem, tô bem. E com vocês, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Muito boa noite a todos os espectadores da Horror Expo 2020. Por que boa noite? Porque, logicamente, a gente vai falar de horror, então o ideal é que a gente fale à noite, né? Mas se você estiver assistindo isso agora que você acordou, também tá tudo certo. Meio café com leite quem assistir logo de manhã, né? Eu também acho. Eu acho que tem que assistir de noite, porque assim você tá experimentando o horror. E no caso da gente aqui, eu acho que tem que ser café com sangue. Isso, né? Café com sangue. Por quê? Porque a gente vai falar sobre... A gente pode montar um programa chamado Café com Sangue. A ideia não é ruim. Mas vamos lá, a gente está aqui para falar de Blood Chronicles, Semblant Blood Chronicles, que é o título da graphic novel que nós lançamos nesse ano de pandemia, em 2020, pela editora Dark Side Books. Eu sou o Sérgio Mazum. Eu sou o André Meister. E nós vamos falar um pouquinho de todo esse projeto, como ele surgiu, conceito, o que ele abrange, e eu acho que você pode começar elucidando os nossos amigos a respeito. Por favor. Muito obrigado pela palavra. Por favor, discorra a respeito. Muito obrigado. Então, essencialmente a gente está falando de uma HQ sobre vampiros, né, como vocês já devem ter percebido, e é uma história que fala sobre o futuro da humanidade. A gente não quis fazer uma história que fosse voltada só a caçadores de vampiros no mundo distópico, que é a primeira impressão que vocês vão ter, tá? Mas a gente quer falar muito sobre filosofia e várias outras coisas que vocês vão descobrir ao longo do tempo. Essencialmente, a sinopse é o mundo onde os vampiros se tornaram o topo da cadeia alimentar. Então, uma dinastia de vampiros que hoje está basicamente controlando o mundo, ou está expandindo pelo mundo que nem o Império Romano, e a humanidade está fugindo se protegendo dessa expansão, na qual nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser criaturas conscientes e passamos a ser o gado, no sentido de que nós somos os alimentos deles e nós temos que lutar para não ser caracterizados assim na existência humana, certo? Quiçá sermos extintos. Exato. Até porque, digamos que quando esse império vampírico ascendeu, e vocês ainda não vão saber como isso aconteceu ou por quê. Não pode dar spoiler, certo? Não vou. Não pode. Não vou. Não pode. Não vou. Então tá bom. Não vou. Basicamente, nós estaremos não só sendo tratados como gado, mas também como matéria-prima para colheitas de sangue. Então, nós vamos estar falando do início dessa saga, que é quando alguns personagens de personalidades muito fortes e até conflitantes começam suas jornadas aos olhos de vocês, porém no meio dessa situação que a gente acabou de retratar, já acontecendo e já desencadeada. Essa primeira história, vocês vão entender como que é esse universo, onde que as pessoas se encaixam, qual o papel da nossa humanidade. Vocês vão ter a sensação de que é um futuro distópico. E, essencialmente, a gente está colocando o início do que é a ideia de você viver num mundo de predadores, e esses predadores são cientes, esses predadores, eles sabem o lugar que eles têm na natureza do mesmo jeito que a gente sabe. É um paralelo com como que a vida ela é muito importante, de uma maneira que a gente não encara no dia a dia. Certo? Então, assim, essencialmente a gente tem um comboio de caçadores que está tentando proteger uma menina e levar ela para o norte, para um acampamento onde ela precisa ser levada para a família dela. E ela tem uma marca estranha no corpo. Uma marca estranha no corpo. Qual das mãos que era? Não lembro. Enfim, eu desenhei esse negócio, eu não lembro qual é a mão do personagem. Mas o ponto é que essa marca estranha, ela tem poderes que a gente não entende. E, claro que isso vai ser explicado ao longo do tempo, mas vocês vão acompanhar esse comboio levando essa menina até o norte, e nesse meio caminho vocês vão se ver às voltas com criaturas sanguessugas que vão levar vocês para campos de concentração e vocês vão perder suas mamães. E nesse meio tempo vocês vão estar conhecendo os primeiros protagonistas e personagens que ascenderão na saga ou não.
basicamente, Semblant Blood Chronicles tem a sua raiz nas músicas da banda Semblant, da qual eu sou membro fundador, um dos compositores, principais compositores, e uma das duas vozes, já que eu divido as minhas vozes com as vozes da Mizuho Lin, que faz toda a parte das vozes femininas na banda. Existem composições ao longo da trajetória de mais de 15 anos da Semblant, de uma saga que eu fui concebendo chamada Legacy of Blood, né? Que, na verdade, é uma história épica contada capítulo por capítulo. Cada capítulo é uma música e cada disco, né, vai ter ali no tracklist pelo menos uma ou duas músicas pertencentes a esse universo. Como nós já temos 3 discos oficiais lançados, além de 2 EPs, e existem já muitas composições para um próximo, essas coisas foram tomando forma numa velocidade maior. Então, isso acaba se conectando ao momento em que eu conheci o André Meister, quando ele veio morar de Piracicaba, São Paulo, para Curitiba, Paraná. Veio visitar o meu bar, eu sou proprietário, sou um dos sócios, né, de um bar chamado Blood Rock Bar em Curitiba, que é temático de filmes de horror e ao mesmo tempo de rock and roll, heavy metal. E no ambiente certo, nós nos conhecemos, começamos a conversar e eu falei sobre essas músicas e a minha vontade de materializá-las em forma de uma saga em quadrinhos. Na forma de uma saga em quadrinhos. E eu estendi isso para o André, nossa sinergia foi imediata, a gente já começou a ter uma ebulição de ideias naquele mesmo momento. Ele tinha um caderninho ali, começou a rafear umas ideias de personagens, baseado em umas ideias que eu estava colocando, e a partir dali a gente começou a montar esse universo. Eu acho importante deixar o público entender que a ideia da Semblant nunca foi trazer, nem foi uma ideia da Semblant, foi uma ideia do Sérgio fazer isso virar um projeto, mas sem querer fazer um marketing da banda, como se fosse, sei lá, um merchandising mesmo. Isso não é um merchandising, isso é uma ideia nossa que a gente pegou emprestado o nome da banda e os conceitos que a gente tinha e falou assim, vamos fazer um trabalho junto, vamos fazer um trabalho legal, né? E aí nós dois começamos a escrever a história juntos, né? A gente começou a desenhar os conceitos, organizar as ideias e aí veio a parte visual. E todas as coisas a gente se baseou muito em moda de metal, muita coisa muita coisa estrutural que eu vou falar daqui a pouco, que tem uma relação mais com o nosso universo, o universo pessoal que a gente tem, do que necessariamente, vamos fazer uma proposta de merchandising, sabe? Então a ideia é realmente fazer um negócio de fã, para fã, e a gente viu nas músicas uma oportunidade muito boa de a gente pegar um universo que estava ali com uma semente e transformar num negócio gigantesco. Então, E que tem a vida própria. Sim, né? Como a gente está falando, não, a graphic novel que nós lançamos não tem a intenção de ser uma camiseta, um moletom ou simplesmente um acessório, um plus no mix de produtos que uma banda geralmente desenvolve. De maneira nenhuma. Blood Chronicles tem o objetivo de ser um universo próprio, com vida própria. É baseado, claro, em músicas que eu escrevi, músicas que eu venho trabalhando já no decorrer dos anos, né? Porém, a concepção toda criou uma dimensão de uma vida própria que praticamente fugiu de qualquer alicerce inicial que a gente tinha pré-estabelecido. Até porque a fluidez do roteiro e da criação, ela foi se dando de acordo com o que a gente fazia reuniões, bate-papos, tomando uma cerveja, tomando um vinhozinho, tendo aquela, como eu já citei agora há pouco, ebulição de ideias. E as coisas foram se conectando e nós pudemos projetar experiências pessoais, nossa visão de mundo, nossa visão de valores, em não só um personagem refletindo cada um, mas
em vários personagens, né? Até porque a gente acredita que a autenticidade com a qual todos vocês vão se conectar e se identificar com personagens, com os acontecimentos, se dá de maneira muito mais intensa quando nós colocamos algo vivo ali. Nós estamos colocando nossas experiências ali dentro, seja dos personagens, seja do desenrolar da trama. Eu acho que a conexão com as músicas é essencial. Basicamente, eu imaginei um universo fictício muito calcado ali em referências que eu sempre amei, como The Walking Dead, como Um Drink no Inferno, como Castlevania. Essa é uma tatuagem do Symphony of the Night, não sei se dá pra ver. Eu comecei a colocar isso nas letras da música. Lá atrás, o Guto, tecladista da banda, teve uma ideia também de trazer umas referências de Anjos da Noite, que na época estava ascendendo no cinema e ao redor do mundo. Então a gente começou a trabalhar com várias referências e eu comecei a conceber uma verdadeira saga em cima dessa base de referencial. E a partir daí, a história começou a ter os seus primeiros pontinhos coligados, né? Uma civilização de vampiros acendendo e conjurando um sol negro que pudesse bloquear a luz e fazê-los andar em qualquer momento do dia sobre, né, a Terra. E a partir daí, pessoas querendo se colocar no lugar da resistência, destronar uma tirania que nos vê como gado, que nos vê como inferioridade, que nos vê como desiguais. E, afinal de contas, isso é um reflexo do que a humanidade historicamente já passou em diversos momentos pitorescos e trevosos aí da nossa história como civilização. E ainda passa, né? Ainda passa, sem dúvida. Ainda passa e está sob constantes ameaças, né, de poder ter uma ruptura novamente no nosso equilíbrio. Então, essa tensão, mais o universo e a atmosfera de um roteiro falando de vampiros e nessa dimensão épica, que combina diretamente com a música e com a proposta da Assembled, resultou nisso que vocês terão na mão ao visitar uma livraria ou ao visitar a loja online da Dark Side Books. É importante ressaltar que a gente fez uma expansão de universo. Então, assim, o meu trabalho essencialmente é criação de arte conceitual para filmes e séries. E eu estava querendo desenvolver trabalhos pessoais. Quando eu estava vindo para cá, eu cheguei até uma HQ independente baseada em uma banda também. E eu gosto dessa mistura da música. Então, quando a gente se conheceu, as coisas se encaixaram, porque ele estava procurando alguém que pudesse expandir esse universo que ele tinha pensado, e eu estava procurando um projeto em que eu pudesse me colocar como autor e também pudesse expandir o meu conhecimento dentro disso. Então, toda a fantasia que a gente colocou em cima disso acabou sendo um esforço muito interessante do ponto de vista profissional também. Aí eu expandi muito conhecimento escrevendo esse roteiro e fazendo essas ilustrações, e foi muito legal poder pegar um conceito desses e começar a destrinchar. Então, por exemplo, ele chega pra mim e fala: eu penso numa civilização vampiresca que tem um sol negro para as pessoas andarem. Eu falo assim, as criaturas andarem. E aí eu penso assim, vamos ver como que a gente pode transformar isso numa coisa que não seja clichê, porque muitos filmes de vampiro usam essa coisa do Daywalker, né? E se você pensar, não só muitos filmes como Blade, e também a saga do Blade nos quadrinhos, como Vampiro, né? Como vampiro que anda à luz do dia. Tem o Vampire Hunter D, né? Tem o Vampire Hunter D. E você também tem, por exemplo, um Apocalipse, onde existem vampiros, desenvolvido inicialmente pelo Guillermo del Toro na trilogia da Escuridão, né? Que originou uma série chamada The Strain. Então, tudo isso acabou gerando a possibilidade de algumas pessoas olharem para o que a gente está falando e dizer:
clichê. É aí que está. A gente quer sair disso. A gente quer veemente não ser clichê, e não por uma coisa de postura ou simplesmente numa militância de não vamos ser clichê, então tudo que não for clichê a gente vai fazer. Não é bem isso. É numa questão mais atrelada à liberdade, especialmente a liberdade de expressão. Se tiver que usar nudez e conotação sexual, nós vamos usar. Se tiver que usar violência excessiva, nós vamos usar. Afinal de contas, nós estamos falando de vampiros, terror, criaturas que não têm piedade e sangue, muito sangue. Mas ainda assim a gente vai apresentar muita coisa humana nos vampiros, porque a ideia do monstro é essa, né? O monstro ele é uma representação do lado feio humano. E a ideia que a gente está tendo é a gente desenvolver esse aspecto filosófico sobre o que é a vida, o que é a morte, o que é o sangue, o que é o significado de todas essas coisas, do ponto de vista de pessoas que estão não necessariamente enfrentando um apocalipse, por assim dizer, mas um holocausto, né? Sem, obviamente, desrespeitar o holocausto mesmo, mas fazendo um paralelo sobre o que é você enfrentar uma civilização contundente, extremamente poderosa e mais forte, e para você mesmo não perder a sua própria, não só não deixar de existir, mas você não deixar de existir filosoficamente, como identidade, como ser humano. Como cabeça pensante. Como cabeça pensante. Então, essencialmente a história trata do último sopro da humanidade sob uma ameaça sombria que é incontrolável. Uma ameaça sombria, supremacista, incontrolável, que é o topo não só da civilização, mas da cadeia alimentar. Nós somos vaquinhas. Né? Nós não podemos esquecer que somos mamíferos, a natureza humana pertence à natureza geral, então todas essas coisas vão entrar em conflito e embates constantes durante a saga. É uma resposta bem fácil. Bem fácil. Porque a Darkseid é vanguardista na questão de lançar e se especializar em literatura de horror, literatura gótica, toda a questão que envolve acontecimentos históricos ou de cunho jornalístico, que envolvem sangue, suspense, roteiro de thriller e terror. Né? A gente já falou de terror. Essa é a evidência principal da Darkseid e a identidade, a personalidade da editora que nos fez vê-la como a editora ideal, número 1, para o lançamento de Blood Chronicles, né? Para ser a casa de Semblant Blood Chronicles. Desde o primeiro dia a gente foi falando sobre isso, assim, falei, cara, a gente lançou a primeira edição independente, né, tipo, a gente... Primeira edição, uma introdução, né? Uma introduçãozinha bem pequena que a gente vendeu na Comic Con, e aí a gente ofereceu para Darkseid, eles gostaram muito do projeto, a gente conversou bastante com eles, mas assim, desde o primeiro dia, então, o dia que a gente sentou aqui para começar a falar da HQ, eu falei assim, cara, eu quero Darkseid, e ele também falou assim, cara, eu quero Darkseid, a gente falou assim, vai ser a Darkseid que vai lançar, e foi isso que aconteceu, né? Infelizmente a Darkseid ela tem uma pegada bem heavy metal, que é uma cultura muito forte aqui no Brasil, né, e assim, a própria Darkseid, o prédio deles parece o teu bar também, né? Essas coisas. A gente tem uma conexão natural muito forte Sim. com a editora, e uma coisa que eu quero ressaltar é, vocês vão entender a decisão de caminharmos juntos, Semblant Blood Chronicles, Darkseid Books, nós e todo esse universo atrelados a Darkseid, quando vocês pegarem a edição na mão. Quando vocês pegarem a edição na mão. Quando vocês verem capa, o nível gráfico, a apresentação dessa edição incrível que inicia essa saga também incrível. A gente tem que falar bem da nossa prole, do nosso filho, né? Aqui, do nosso primeiro grande material literário. E vocês vão entender na hora que vocês olharem. Basta vocês irem nas livrarias e perguntarem por Semblant Blood Chronicles da Darkseid Books, ou mesmo entrar na web store da Darkseid Books e digitarem lá, adquirirem a obra e
terem essa sua primeira experiência. Sem falar que as pessoas ganham um pôster autografado, né? E é um baita pôster. As pessoas que adquirem a HQ ganham um pôster autografado enorme, nível aqueles pôsteres clássicos de cinema, autografado por estes que vos falam, e com certeza acredito que vocês vão poder ter uma imersão maior do que numa experiência convencional, porque a nossa ideia é que vocês abram o Spotify, digitem Semblant lá, abram o perfil da banda lá e escutem, mesmo no modo aleatório ou na ordem de discos, as músicas da Semblant como trilha sonora para a sua experiência de leitura ficar ainda mais cinemática. Porque foi uma coisa que a gente quis desde o início. Como eu falei, o meu trabalho ele tem muita relação com música. Então a ideia que a gente colocou foi, cara, vamos fazer as pinceladas ressoarem com a música. Sabe? A composição foi toda feita em cima das músicas da banda. Então se você lê, você tem uma sensação de imersão bem bacana. É isso aí. Então acredito que não tenha muito mais que a gente deva falar sobre a obra para vocês. A gente tem que falar sobre o que a gente ainda vai fazer. O que a gente ainda vai fazer. O que a gente ainda vai fazer? A gente ainda vai falar. A gente tá preparando essa primeira edição, tá? Uma edição introdutória, então assim, é uma história fechada. Quem quiser comprar para experimentar não vai ficar com cliffhanger, quer dizer, vai ficar com um cliffhangerzinho, mas vai também não vai se sentir injustiçado. Exato, né? Assim, é uma abertura para um buraco de coelho, né? Então a gente quer fazer mais edições e a gente também está planejando umas outras coisas aqui que eu acho que a gente não pode falar ainda, mas são coisas para usar, são coisas para se consumir, são coisas para interagir e tudo isso atrelado ao universo criativo. Vai ter lojinha. Então a edição número 1 que vocês têm acesso agora, ela é essencial como portal, como a porta de entrada para um universo gigantesco que a gente não vê a hora de apresentar para vocês, já nessa primeira edição, claro que a gente quer que vocês adquiram, como também expandir tudo isso na sequência. Mas a gente não vai falar de sequência hoje, talvez a gente fale de sequência numa próxima Horror Expo. De qualquer maneira, a gente quer que vocês conheçam o universo, então adquiram Semblant Blood Chronicles o quanto antes, tá? E se integrem sobre isso que a gente está falando. E a gente está à disposição também, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente no Instagram, falando da HQ. Instagram, Facebook ou direto para Darkside, que nos encaminha qualquer mensagem que vocês mandarem para eles. Sim. Acho que é isso, né? Isso. Então a gente queria agradecer a Horror Expo e vocês, principalmente vocês que estão assistindo a gente. A gente não é nada sem vocês. E é isso. Exato. A Horror Expo é a casa do horror do Brasil, a nível de evento, a nível de interação, a nível de colocar fãs, autores e todas as pessoas que mexem com esse tema fascinante, né? No mesmo grupo, no mesmo espaço, seja online ou seja físico. Esperamos que ano que vem já seja físico de novo e todos possamos nos encontrar pessoalmente. Sim. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês gostem de Semblant Blood Chronicles e quem comprar, quem lê, nos dê um feedback. Valeu, gente. Obrigado.